Que é isso? Não tem soldador soldando? Que é isso? É um fantasma? Não, vamos explicar para vocês o que é isso já já. Primeiro vamos desligar o disjuntor. Desligou e já vamos explicar o que é isso. Bom, nessa segunda aula, é uma aula rapidinha, mas para a gente estar passando alguma coisa para você e para você ficar atualizado aí no que está acontecendo. O que aconteceu ali? Ali estava soldando sem o soldador. O que é isso? É um fantasma? Não. Isso aí é o seguinte, é um erro que você não deve cometer. A hora que você começar a soldar no processo de eletrodo revestido, ou também na MIG, né? Ou também na TIG, mas principalmente no eletrodo de processo revestido, você não pode deixar o pega-eletrodo, na hora que você acabou de fazer a soldagem, ele na mesa. Às vezes você para almoçar, ou a pessoa para sair, ter um compromisso, ou fazer um cigarro, ou alguma coisa nesse sentido. Você não deve deixar o eletrodo que está conectado no alicate, né, no pega-eletrodo, numa área que seja com contato elétrico, por exemplo, em cima da mesa. Tem que procurar uma área onde não esteja tendo contato elétrico, porque você, mesmo que não acontece isso naquele momento, se o eletrodo está ligado, né, tendo contato com a mesa, a máquina ainda, você não está soldando, mas ela também está ligada, né, mesmo que você parou de soldar, né, a máquina ela está ligada e você não deve deixar o eletrodo em contato onde possa passar esse contato elétrico e está acontecendo até um acidente. Ela está em tensão em vazio. O que é tensão em vazio? A tensão em vazio é quando você parou de soldar, mas a máquina ainda está ligada. Então vai lá, desliga o seu disjuntor ou desliga a máquina e aí não acontece esse problema grave. Mas a aula de hoje, meus amigos, é sobre ponto. Vamos falar como fazer um ponto corretamente e vamos falar um pouco de granulação também, para você estar entendendo. Depois também vamos falar um pouco de trinca, né? A princípio vamos falar de ponto. Como executar um ponto bem feito? Como você vai estar executando um ponto bem feito? A maneira correta de você fazer um ponto, a maneira correta de você estar executando um ponto é exatamente você fazer um ponto memorizado. O que é um ponto memorizado, meus amigos? O que é um ponto memorizado? Nós criamos essa técnica aqui na ETEG, Escola Tecnológica Jabuticabalense de Solda. Nós estudamos muito isso, observamos e criamos essa técnica, que a partir de hoje o Brasil inteiro vai estar ficando sabendo desta técnica que nós criamos. Essa técnica consiste em o seguinte: você vai fazer um ponto. O que você acontece? Muitas vezes você vai para uma empresa e você vai fazer um ponto, né? Às vezes você não entra direto como soldador, você entra como ponteador. Até num teste a empresa pode falar para você assim: vamos fazer 2, 3, 4, 5, dá um corpo de prova e você vai fazer pontos. Bom, se você não fizer o ponto memorizado, você vai estar fazendo um ponto mal feito. Como que é o ponto memorizado? O ponto memorizado consiste assim. Vamos imaginar que, de uma forma bem simples, para estar explicando para vocês, imagina que este chão aqui, esse piso aqui, você vai juntar. Vamos dizer que isso fosse ferro, ou esta chapa aqui, se essa chapa fosse a área a se unir, ou o seu chanfro, ou o espaço físico que você vai unir independente da peça, ou um ponto que você vai dar numa cadeira, numa mesa, um ponto em alguma coisa que você vai unir. Então, se você dá 10 pontos normalmente, sem essa técnica, você não vai conseguir fazer um ponto bom. Por quê?
Porque o ponto, meus amigos, ele precisa ser memorizado. Como assim memorizado o ponto? O ponto memorizado é aquele ponto a qual você vai pegar as duas peças a se unir, né? E você vai dar o primeiro ponto exatamente no meio, né, da união, para 50% de cada parte do meio do eletrodo, ou da MIG, ou da TIG, não interessa, ou do oxiacetileno, você vai colocar exatamente ele no meio, 50% para cada lado. Por quê? Para não dar falta de fusão. O que é falta de fusão? É que pegou mais de um lado, né, e mais do outro. Né? Aí também pode dar uma falta de fusão. Também falta de fusão pode ser considerado como ele não penetrou corretamente na peça. Daí a importância de estar com o eletrodo correto. Você pegar um oxiacetileno, por exemplo, você não vai conseguir fazer, ela vai pode fazer até na superfície, até uma sola bonita, mas não penetrou suficientemente. Bom, então o ponto memorizado nada mais é que você está distribuindo 50% de cada lado e, principalmente, você fazer ele contando mentalmente. Não vamos fazer o ponto memorizado falando, porque vai falar, esse cara é louco. O que esse cara está fazendo? Começou um soldador aí, já é louco esse rapaz? Não. O que acontece é o seguinte, você vai fazer ele memorizado. Imagina que essa chapa seja as chapas que nem esse aluno uniu, né? Com um cordão, imagina que fosse pontos. O que aconteceu? Você vai contar. 1, 2. 1, 2. Depende da largura das peças que você vai unir, depende da largura do chanfro. Ou 1, 2, 3, se for mais largo. Mais largo. 1, 2, 3, 4. Mais largo. 1, 2, 3, 4, 5. Aí vai depender do que? Da largura das peças que você vai unir. Então, sempre memorizado 1, 2, 1, 2, 1, 2, no ângulo, né, vertical. Né? Sempre no ângulo vertical no processo de eletrodo revestido. Né? Por que no ângulo vertical? Para ele ficar redondinho e você fazendo dessa forma memorizado, faça o teste aí na sua casa, pega a sua máquina e faz 10 pontos normal. Depois você usa essa técnica nossa, exclusiva da ETEG. Depois você faz o ponto memorizado. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Aí, 1, 2, 3, 4, 5, se for mais largo. 1, 2, 3, 4, 5, se for mais largo. Aí você vai perceber que você padronizou o ponto. Então, numa primeira olhada, mesmo que seja o seu encarregado ou um inspetor, ele vai ver um ponto tudo igualzinho e vai falar, nossa, esse cara aqui é caprichoso, esse cara é bom. Então, a primeira inspeção que você vai fazer a primeira inspeção no visual. Porque, lógico, se você pega uma solda ruim, feia visualmente, provavelmente ela tem alguns defeitos dentro dela, dentro da chapa. Então você já vai estar se livrando de um problema, além de estar fazendo um ponto de qualidade. Eu vou mostrar esse exemplo aqui. Isso aqui foi um aluno que fez ontem, olha lá. Né? Cadê a chapinha? Vocês estão vendo aqui. Ele está praticamente na 4ª aula de eletrodo. Olha os pontos dele. Sempre padronizado. Olha o cordão de solda, só no final que ficou um porozinho, mas está valendo. Olha aqui o cordãozinho de solda e olha os pontos. Tudo igualzinho, tudo bonitinho, tudo memorizado. Olha o cordão de solda na chapa que uniu. Você fazendo dessa maneira, você vai evitar muitos problemas. Vai ser um ponto fantástico. Ele vai ser um ponto com soldabilidade. E outra dica, tira rápido. Fez o ponto, tira ele rápido. Por quê? Como tudo, ele tem aquela proteção, como a gente disse na aula anterior, que ela está protegendo até 2 milímetros. Se você fez o ponto e demorou para tirar, você vai dar espaço para o oxigênio entrar e fazer um poro. E vai ficar aquele furinho. E se fosse uma fábrica de bujão de gás, por exemplo?
um porozinho, vai entrando a água e depois a água começa o processo de apodrecimento e você vai fazer uma solda mal feita e vai ser reprovado. Então, 1, 2, faça o teste na sua casa. 1, 2, 1, 2, 1, 2, mais largo. 1, 2, 3, avalie aí o jeito. Outra coisa muito importante que a gente quer falar é sobre trincas. Não adianta soldar trincas. Nossa, mas tem um cara lá que tem uma fábrica de roda, o cara deu uma trinca, bateu. Você viu aquele acidente daquele cantor? Por quê? Estourou a roda, morreu. Nos Estados Unidos é feito qualquer tipo de acidente com vítima, inspeção, para ver se não há uma falha de material. No Brasil, só na parte de aeronave. Então, trinca não tem jeito, porque visualmente você pode estar vendo e executando um cordão de solda ou um ponto. Mas, se você pegar o ultrassom, né, você vai ver, às vezes, o raio-x, que essa trinca está além do que o olho humano consegue enxergar. Então, em primeiro momento, você está soldando e ela está mais para frente, pode ser. Porque na granulação, o que é a granulação? Eu vou estar explicando para vocês aqui o que é a granulação. A granulação, eu fiz um desenho aqui, não sei se dá para vocês enxergarem. Esse aqui é a granulação. Isso aqui é os contornos de grão. É como uma chapa, todas têm isso, né? Todo ferro, independente redondo, quadrado, um carro, uma moto, uma bicicleta, uma cadeira, uma chapa, uma tesoura. Tudo isso tem a granulação. E na granulação, a trinca, ela vai correr aonde que vai correr essa trinca? Vai correr nos contornos de grão. Como assim nos contornos de grão? Aqui está a granulação, que vocês estão vendo, né? Vamos apoiar aqui. Aqui a trinca, o primeiro que você não está vendo. Onde que ela tem menos resistência? Ela vai ter menos resistência nos contornos de grão. Então a trinca ela vai continuar nos contornos de grão que tem menos resistência. Então aqui ela vai encontrar uma resistência maior. Ela vai procurar ir embora no contorno de grão, até essa peça se romper. Então não adianta, meu amigo, não adianta soldar. Mas eu vou fazer um furinho lá com uma furadeira no final e no começo. Você pode estar achando que é no final e no começo, porque visualmente você não está conseguindo enxergar. E você está soldando uma parte que ela está depois, que o olho humano não consegue enxergar assim a máquina, a trinca inteira, né? Então já executou um processo errado. E a trinca ela perde a resistência nos contornos de grão. É como fosse fazer um paralelo com o ser humano, né? Com o ser humano a gente olha assim e a gente vê uma coisa lisa, mas nós temos células. E aí é como se a trinca, ela no caso da metalurgia, ela vai continuando nos contornos de grão, né? Então não tem solução em trinca. Então, meus amigos, não faça, porque você pode estar deixando a vida de alguém em risco. Bom, a aula de hoje nós falamos de grão, nós falamos de contorno de grão. O que é o grão? São como fossem células no ser humano que toda chapa tem, você não consegue ver visualmente, né? E as trincas elas vão andar nos contornos do grão. Ela pode até tentar entrar no meio do grão, mas não vai conseguir. Ela vai procurar o caminho mais fácil. Se você encontra um atalho, se você encontra um obstáculo, você vai pegar e andar pelos atalhos. Você quer chegar no seu objetivo. E o objetivo da trinca é continuar. E aonde ela vai ter menos resistência? Nos contornos de grão. Então, a aula de hoje foi sobre isso. Uma aula rapidinha para vocês estarem entendendo. Depois a gente vai para a prática disso, mostrar, né, o ângulo correto, né, na máquina, né, de fazer o ponto correto, sempre na vertical. Logicamente que você vai estar acompanhando a peça. Se a peça está aqui, você não vai fazer na vertical, você vai acompanhar, né, e sucessivamente, para lá, para cá. Mas se for na posição plana, vertical. Se for como se fosse nessa caminhonete aqui,
você também vai tentar fazer ele nesse sentido. E aí, conforme o objetivo. Então, você vai estar fazendo o ponto, no caso trinca não adianta, principalmente em áreas que oferecem bastante risco, como uma roda. Uma roda você não vai conseguir fazer uma trinca, você vai conseguir, mas é aquilo que eu estou fazendo, ela vai crescer nos contornos. Bom, e se for numa lata? Tudo bem, não oferece tanta resistência, mas porque não tem nada mais assim, que não vai exercer tanta pressão. Mas se for um engate de um caminhão, por exemplo, de um trimião, que você fez um reparo numa trinca, isso vai se romper. Então não adianta porque tem vida envolvida, tem ser humano envolvido e você vai estar executando um trabalho mal feito. E por quê? Às vezes pode ser até uma escada. Teve uma empresa aqui na cidade que começou a fabricar escada, fechou um contrato com uma outra grande empresa, e mesas, e acabou indo para o espaço, porque não executou a solda bem feita. O principal objetivo era a solda, porque a pessoa ia lá na loja comprava mesa, cadeira, televisão, jogava tudo no carnezinho, depois de 3, 4 meses, todas essas mesas, essas cadeiras, alguém subiu na escada com um ponto mal feito, caiu, se machucou, voltou na loja, devolveu, chegou ao ponto que vinha caminhões e caminhões devolvendo esse material, aí se rescindiram o contrato. Olha a importância da solda, além do risco humano, o risco financeiro, a empresa foi para o espaço. Então, meus amigos, se você gostou, dê um like para ajudar a gente, e depois, o que vai acontecer? Nós vamos, toda semana, passar aulas de solda. Eu sei que vocês estão ansiosos, como todo aluno, para começar a soldar, né? Eu sei que vocês estão ansiosos, muito ansiosos para começar a soldar. Mas o que acontece? Acontece que precisa da teoria. Um abraço, meu nome é Carlos Alberto Bottino, ou Bato Bottino. Até o próximo vídeo.